Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Agora há pouco, o São Paulo acabou de embarcar rumo ao Uruguai, onde na quinta-feira tem confronto direto pela vaga nas quartas de final da Libertadores. Vamos encarar a equipe do Nacional e com certeza será um jogo dificílimo, mas para esse confronto difícil nós vamos com força máxima. Inclusive o Zubeldia, que está suspenso para o fim de semana, todo mundo aí, jogadores que estão à disposição, obviamente sem os jogadores lesionados, né? São Paulo já tem uma provável escalação que eu já quero adiantar para vocês aqui. Rafael, a gente volta com a zaga Arboleda, Alan Franco, né, rapaziada? Eu vou trazer um pouquinho especial depois a esquema tático, né? Mas eu quero trocar uma ideia rapidinho com vocês de que o São Paulo acerta a contratação do zagueiro Juan Tressoldi. Ele que veio da equipe do Sassuolo da Itália, aqui no futebol brasileiro, vestiu as cores do Novo Hamburgo e depois do Grêmio, né? Saiu em 2021 e há 3 temporadas estava no futebol italiano. Chega por empréstimo de 1 ano e depois o São Paulo deve contratá-lo em definitivo. Zagueirão chegou ontem à noite no aeroporto de Guarulhos e está ajustando todos aqueles trâmites que todo mundo sabe. Aquela parte de exame, aquela parte de assinatura de contrato, toda aquela burocracia quando envolve, né, um reforço chegando. É um jogador que já tem a documentação aqui do futebol brasileiro, então isso vai acelerar muito o processo e em breve o jogador já vai estar regularizado no BID para poder estrear com a camisa do São Paulo. Muita gente perguntando, Alemão, ele já vai jogar esse jogo de quinta-feira? Não, rapaziada. O jogador não cumpriu o prazo, vamos dizer assim, o São Paulo não cumpriu o prazo com o jogador para inscrevê-lo a tempo nas oitavas de final da Libertadores e agora só, se Deus quiser, para as próximas fases que nós estaremos lá. Mais um reforço chegando na temporada, o segundo reforço vindo nesta janela, né? O Marcos Antônio estreou, inclusive, no último jogo, na última vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense e agora nós temos o segundo reforço confirmado, o Juan Tressoldi. E agora vocês querem saber, vai vir mais nomes? Vão sair jogadores? Galera, eu vou deixar um pouquinho de lado para o próximo vídeo, né? A informação de saída, eu já adiantei vocês a proposta aí e a saída do Juan de imediato para o Southampton, proposta pelo Wellington, mas tem outros 2 nomes que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas quero falar sobre chegadas, né? A lateral esquerdo vem sendo, né, esse ponto fraco do São Paulo já faz muito tempo. O Wellington já é jogador de outro time, ele já tem contrato com outra equipe. O Patrick Lanza, que seria o reserva imediato, não conseguiu se firmar. O Moreira chegou, né, a falar com o treinador que ele pode jogar ali naquela função. Então o São Paulo fica nessa, né? Como é que será que fica essa situação? Foi atrás do Alexandro, virou uma novela, foi atrás de outros nomes, não conseguiu avançar e fica nisso. A gente sabe também que é um mercado escasso, é difícil você achar bons laterais esquerdos. Quando você acha, são valores altos, porque justamente por conta da escassez no mercado, mas o São Paulo segue a busca, galera. O São Paulo segue a busca pela posição. O planejamento, na minha visão, é totalmente errado. Já faz muito tempo que o Wellington não quer renovar e antes mesmo dele não querer renovar, todo mundo que está no São Paulo sabe que ele é um lateral limitado, sabe que ele é um lateral normal, um lateralzinho comum. Aí você vai falar, Alemão, mas ele está acertado aí com o time de Premier League. Mas quem acompanha o São Paulo sabe, ele pode, voar por lá, crescer de rendimento, ganhar outras vertentes, ganhar outras características e tudo mais. Mas no São Paulo não deu certo. Se não dá certo, beleza, troca. Não é possível que na categoria de base não tenha um lateral esquerdo, rapaziada. Então, o planejamento é seguir com o Wellington até dezembro, o que eu acho errado. Por quê? Ele já é jogador de outro time, ele já tem um pré-contrato. E esse outro time está tentando tirar o jogador agora, né? Já enviou proposta de 2 milhões, foi uma proposta baixa, mas está tentando tirar o jogador de maneira imediata, né? Então, não dá pra gente ficar com o jogador no time se ele tá pensando em outro time, se ele tá com a cabeça lá na frente. Ele pode tirar o pé e falar, daqui a pouquinho eu vou jogar na Premier League, né? Então não vou dividir essa bola não vou correr tanto, não vou desgastar. A gente sabe que funciona assim a cabeça do cara. Então, eu acho que o planejamento é totalmente equivocado. Quando é para elogiar a diretoria, eu elogio, mas esse planejamento para lateral é
totalmente errado, rapaziada. Eu quero falar dois nomes aqui que eu sempre pedi também para ter oportunidades que não tiveram. O Zubeldia é um grande treinador, mas no quesito categoria de base, no quesito dar oportunidade para jovem, eu acho ele muito ruim, não dá oportunidade para ninguém. E agora a equipe do Real Múrcia, que é uma equipe da terceira divisão da Espanha, tá de olho em dois jovens jogadores do São Paulo que eu queria que tivessem oportunidades. São eles, o zagueiro Belém, que agora deve mesmo sair, agora ainda, ele já não era titular, ele já não era reserva, porque a zaga titular, Arboleda e Alan Franco, jogou no último jogo a zaga reserva, Sabino e Ferrares, nem no time reserva o Belém tá jogando. E também o Negruti, né, galera? O Ibali já foi negociado com a equipe da Inter de Limeira e agora o Negruti pode também ser negociado junto com o Belém para a equipe do Real Múrcia, né? São duas equipes aí que podem ser uma porta de entrada para os jogadores no futebol europeu. É um time da terceira divisão da Espanha, já foi inclusive em alguns momentos um time até de tradição lá no futebol espanhol, mas neste momento está na terceira divisão da Espanha e muita gente está dividindo opiniões, né? Tem gente que aceita a negociação, tem gente que não gostaria. Quero saber aí sua opinião, se o São Paulo deve ou não negociar os jovens atletas, né? Dois das nossas categorias de base, o Negruti fez, né? Inclusive na última copinha, bons jogos, ganhou experiência, ganhou rodagem, ganhou minutos e tudo mais, mas não conseguiu aí muito tempo de jogo, né, no time profissional, com todos os treinadores e principalmente com o Zubeldia, que, como eu disse para vocês, não é aquele cara que gosta, né, de um elenco com tantos jovens, né, não gosta de dar oportunidade para tanta gente assim, igual a gente acostumou a ver nos últimos anos com a equipe do São Paulo, que é um time que revela muitos jogadores e um time que vende muito bem. Mas para que a gente venda bem esses atletas, os caras precisam entrar em campo, né? Como, por exemplo, o Moreira. Há pouco tempo atrás a gente imaginava que fosse vender ele para o Manchester City, para um Real Madrid, para um Liverpool, para um Borussia Dortmund, para um gigante europeu. Aí o cara, eu sei que o cara se lesionou muito, mas o cara estava quase negociado com a equipe do Vitória. Então, você precisa dar oportunidade, dar vitrine para esses caras, para que eles sejam vendidos. Isso é bom pro clube, né? Não é só bom para os atletas. Dá oportunidade. É bom pro clube também, porque o cara tá crescendo de rendimento e também vai vir depois uma boa grana. Beleza, galera? Então, o que você acha aí de umas possíveis negociações envolvendo Matheus Belém e o Negruti, meio-campistas, e obviamente os dois revelados pelo São Paulo. Falar um pouquinho sobre a Libertadores. Hoje já começam os jogos, né? Hoje já tem jogo importante. Quarta-feira, noite mais tradicional, né, de jogos importantíssimos na Libertadores, mas São Paulo só joga na quinta-feira às 19 horas. A gente tem uma expectativa de um grande jogo. Eu confesso para vocês, o Nacional é um time fortíssimo, é um time muito bom, mas eu tô confiante. São Paulo vem de bom momento, São Paulo tá na parte de cima da tabela, se eu não me engano 5 pontos do líder do Brasileiro, já estamos classificados, inclusive essa semana tem o sorteio pra gente conhecer o nosso adversário nas quartas de final da Copa do Brasil. Estamos inclusive defendendo, né, o bicampeonato, defendendo aí o troféu. Então este é o momento que o São Paulo chega para encarar a equipe do Nacional. É um confronto complicadíssimo, vai ser um confronto brigado. O time uruguai a gente sabe como é que é, na Libertadores os caras brigam, os caras batem, mas São Paulo é um time cascudo, é um time que vem sendo copeiro, né? Um time que vem muito bem. A gente tem muitos jogadores experientes, a gente tem aí, por exemplo, né, o Jonathan Calleri, nosso atacante, que é argentino, que sabe, mano, mais do que ninguém nesse time, o Calleri sabe brigar, sabe fazer gol. A gente tem o Luciano, que é um dos principais, se não o principal jogador do São Paulo em questão de mata-mata. A gente tem o Lucas Moura, que inclusive hoje é aniversário dele. Parabéns aí pro Lucas, que completou recentemente um ano, né, que voltou ao São Paulo. Ou seja, 3 desses jogadores já têm mais de 30 anos. A gente tem um elenco totalmente experiente. O Rafael, goleiro, mais de 30 anos, experiente, seleção brasileira, Copa América. Arboleda, jogador de Copa do Mundo aí na nossa zaga. Alan Franco, zagueiro, argentino, né? Então a gente tem um time muito cascudo. Nas laterais a gente pode ter o Rafinho, o cara que jogou anos e anos no Bayern de Munique, né? Na lateral esquerda é um pouquinho que me preocupa o Wellington, mas nesses jogos ele tá indo bem. Isso aí eu tenho que falar bem dele. Aí o meio de campo a gente tem o Luiz Gustavo, que vai dispensar apresentações, jogou Copa do Mundo também, anos no Bayern de Munique. O Bobadilla é um outro cara que me preocupa, e a gente tem ainda o Ferreirinha, né? Esse pode ser o provável time para entrar em campo, né? Mas o Ferreirinha é um cara que chama jogo, é um cara que dribla, é um cara que abre espaço, um cara que vai para cima da marcação. Eu vejo um São Paulo forte. A gente ainda tem alternativas. A gente pode colocar, quem sabe, o Wellington Rato, né, para bolas paradas. A gente pode colocar um Michel Araújo, um Rodrigo Nestor. A gente tem alternativas boas. A gente pode
tentasse fechar um pouquinho mais com 3 zagueiros, colocando o Ferrarese, que também esteve na Copa América, também é um jogador sul-americano. Então, jogadores para esse tipo de jogo nós temos. Vocês sabem disso, eu sei disso e o próprio São Paulo sabe disso. E com certeza o nosso adversário também sabe que não terá um jogo fácil pela frente. Tô confiante, se empatar, eu não acho um mau resultado, eu acredito que possa ir além do empate, mas se empatar, não acho um mau resultado, porque a noite de Libertadores no Morumbi é forte demais e pode sim levar o São Paulo para as quartas de final. Finalmente chegou, né? Ainda não, né? Mas finalmente chegou a semana, a preparação, aquele clima que todo mundo gosta de sentir depois de 3 anos, né? Lá em 2021 foi a última vez que o São Paulo esteve em um mata-mata de Libertadores, mas estamos de volta e vamos em busca da 4ª estrela no nosso peito. Esse ano tem tudo para dar muito bom pra gente. Já deu, já conquistamos uma Supercopa, mas não para por aí. Time gigante como o São Paulo não pode se contentar com só isso. Com todo respeito à Supercopa, que foi um título que a gente comemorou demais, era um título que a gente não tinha. Mas o São Paulo sempre pensa no próximo jogo e principalmente sempre pensa no próximo título. E é isso que nós vamos em busca e essa caminhada começa nesta próxima quinta-feira. Já começou na fase de grupos, mas já foi uma etapa que a gente passou para trás. Agora a fase mata-mata chegou. Beleza, galera? Então até quinta-feira e pós-quinta-feira teremos muito conteúdo para vocês. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Para todo mundo que segue nos acompanhando, like no vídeo e comentários sobre todos os assuntos que a gente comentou, fechou? Fique com Deus, um abraço e valeu!